Graça e paz a todos. Quero saudar esse povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã tão alegre, essa manhã tão bonita de domingo. O Davi, ele já dizia, não, uns confia em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção ao nome do Senhor. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em dois textos. Salmos 20, versículo 7 e o Evangelho de João 14, do versículo 12 a 14. Repetindo, Salmos 20, versículo 7, João 14, de 12 a 14. Salmos 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. João 14, versículo 12 ao 14, diz assim: palavras do Mestre Jesus: aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar? Convido você que está aí com o seu celular assistindo essa live, que está com o seu computador, que também pare nesse momento e volte seu coração para o Senhor e vamos falar com Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu santo nome, ó Deus, pedindo, ó Deus, que a tua palavra nessa manhã, Senhor, seja como espada, ó Deus, nos corações de todos aqueles que estão a ouvir, ó Deus. Ó Senhor, que teu nome seja glorificado nesse dia, ó Deus, e que pessoas, ó Senhor, venham se converter ao teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, que a tua palavra se cumpra para aquele objetivo para que veio. Em nome de Jesus, eu me coloco diante de ti, Senhor, e que tudo que venha a ser transmitido seja tão somente debaixo da tua autorização, para a honra e glória do teu nome. Amém. Hoje é domingo, dia de EBD. Por enquanto ainda estamos nesse culto remoto, mas creio que muito em breve estaremos de volta. Mas hoje é domingo, dia de EBD. Então e como lição de EBD, vamos estudar um pouco hoje sobre aquela história que muitos conhecem, mesmo aqueles que nunca foram à igreja, já ouviram falar de Davi e Golias. Quem nunca ouviu falar de Davi e Golias? É uma história muito bonita e que eu acredito que qualquer pessoa possa dizer alguma coisa sobre essa história. O que houve? O que aconteceu? Aí todo mundo sabe, não, Davi matou um gigante. Davi era um menino e com uma pedra matou o gigante Golias. E hoje vamos estudar um pouco, vamos falar um pouco sobre essa história. Você pode abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta para a gente acompanhar junto, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Você pode ir abrindo aí, vamos acompanhar direitinho, que eu vou ler toda essa história que é muito bonita e que na verdade a gente sabe assim essa história assim de uma maneira geral, mas que ela tem detalhes riquíssimos para nós. Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca.
Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam outra, estando o vale entre eles. Ou seja, vejam, Israel era o povo de Deus e os filisteus inimigos. Então eles foram se guerrear e os filisteus ocuparam o alto de um morro e os israelitas o outro alto, o morro com a montanha. E no meio tinha um vale, né? Claro, entre uma montanha e o outro tem aquela partezinha do meio que é o vale. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Qual o tamanho de Golias? Engraçado que todo mundo diz assim, Golias era um gigante. Gigante, mas que tamanho gigante? Elias, na linguagem atualizada, a linguagem de hoje, no versículo 4, diz assim: tinha 2,90 m de altura. Gente, o homem era muito grande, hein? A porta de casa, para vocês terem noção, a porta de casa, de sua casa, uma porta comum, ela tem 2,10 m. 2,10 m. Se você mora em um apartamento, seu apartamento deve ter na faixa de 2,90 m, por aí. Se Davi entrasse em sua casa, entrasse no seu apartamento, certamente ele em pé ia ter que fazer assim, ó, porque não ia caber. Então era um sujeito realmente muito grande. E aí ele era considerado gigante, 2,90 m de altura. Se ele passasse em uma porta comum, ele tinha que abaixar bem, porque não daria. A porta ia bater aqui assim, mais ou menos nele. Bom, seguindo. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós filisteus, seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês, israelitas, serão os nossos escravos. E acrescentou: eu desafio as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E aí, rapaz? E ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Imagine a cena: o exército de um lado, o exército do outro, vai o gigante e desafia o exército de Israel, que era o povo de Deus. E isso não foi uma vezinha só não, viu? Daqui a pouco vocês vão ver quantas vezes aconteceu isso. Davi era filho de... Aí, mudando aqui o cenário, vamos ver quem era Davi. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. O pai de Davi chamava Jessé. Ele tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Jessé, ele já era idoso, tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o filho mais velho, Abinadab e Samar. Davi era o caçula, era o menino, era o caçulinha. Os 3 mais velhos seguiram Saul e foram para a guerra. Mas Davi ficou no acampamento e ficava ali cuidando das coisas e apacentando as ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, o filisteu, versículo 16, durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Gente, 40 dias, Davi fazia a mesma coisa e lançava o desafio: eu quero só um de vocês para eu lutar. Nessa ocasião, Davi tinha ficado em casa, porque cuidando das coisas e tal, e cuidando das ovelhas, das obrigações, dando conta
das coisas que os irmãos dele não poderiam dar porque estavam na guerra. Nessa ocasião, já disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 quilos de queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia que está bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Veja só, Davi não abandonou as ovelhas, deixou as suas ovelhas com alguém, pegou toda aquela carga, aquele cevada, os queijos, tudo mais, e partiu. E foi para onde Jessé tinha lhe dito. Chegou ao acampamento na hora. Veja, interessante esse detalhe. Mentalizem. Vai Davi com todo esse material para levar para os irmãos e levar também para o comandante deles. Quando ele chega no campo de batalha, no exato momento em que Davi estava chegando, que Golias estava se posicionando, também os exércitos, eles iam se posicionavam. E Davi pegou o material, procurou lá o almoxarife, né? A pessoa lá que toma conta das coisas, o rapaz que é encarregado de distribuir, e entregou: toma aqui, e foi para lá, para perto. E quando eles se juntaram, aí versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas para quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos Israel, a família de seu pai. Nada mal, né? Nada mal para quem conseguisse derrubar Golias, né? Nada mal. Ele ia receber a filha do rei e a sua família ia ficar isenta de impostos. A família do pai ia ficar isenta de impostos. Nada mal. Davi perguntou aos que estavam ali ao seu lado: como é que é? Como é que é? Peraí, como é a história aí? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Aí Davi se indignou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Fazendo uma pausa aqui, um parêntese. Davi, ele por toda a sua vida, ele teve uma aproximação muito grande com Deus. E ele sabia que o povo de Israel era o povo de Deus. E ele sabia do poder de Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Pelo que ele já passou. E mais na frente ele vai contar tudo isso para Saul. Ele já passou. Então ele chegou lá: gente, o que é isso? Eu estou lá cuidando das ovelhas. Estou pensando que esse povo aqui está lutando, está guerreando. Esse povo está correndo. É esse o meu povo? É esse que é o povo de Deus? Está assim desse jeito? Não. Que negócio é esse? Quem é esse incircunciso? Quem é esse grandão aí? O que ele acha que ele é melhor do que o exército de Deus? Quem é esse camarada? Quem ele pensa que ele é? Seguindo. Versículo 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão de mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: rapaz, o que você está fazendo aqui? Por que você deixou suas ovelhas? Rapaz, você é intrometidozinho mesmo, hein? Você só veio aqui só para ficar olhando as coisas aqui, como se diz, alguns aí, só veio curiar, né? Você só veio olhar. Só que Eliabe foi injusto com Davi, porque ele não sabia o que Davi tinha ido fazer lá. Davi, na verdade, ele foi cumprir uma missão de seu pai. Ele foi levar alimento, foi levar material e foi buscar notícias daquele próprio irmão. Ele foi saber se o próprio Eliabe estava bem e levar notícia boa para o pai. Levar notícia boa ou ruim para o pai.
E Eliabe não quis nem saber o que ele estava fazendo lá. Aí Davi disse: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro, perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como de antes. Vejam, Davi, ele tinha se indignado por aquela situação. Então ele queria saber exatamente o que estava acontecendo, ele queria saber, ele queria dominar o assunto, ele queria saber exatamente a situação ali para ver qual a providência que ele ia tomar, ele saber qual o posicionamento dele. De repente Eliabe, o irmão dele, chega e dá uma bronca nele, mas nem por isso ele perdeu o foco. Ele não perdeu o foco, porque ele estava indignado com essa situação. Ele não perdeu o foco. Era a situação para ele perder o foco. Era para ele dizer: mas rapaz, eu venho de lá trazendo esse negócio, eu venho e tudo mais, chego aqui e recebo uma bronca dessa. Ele poderia dizer: olha, fica com o negócio de vocês aí que eu vou embora. Não, mas ele não perdeu o foco. Ele sabia bem o que poderia acontecer. Respondeu. Aí alguém, quando ele disse assim, quando ele falou assim: quem é esse incircunciso? Alguém ouviu e falou para o rei: rei, tem um camaradinha lá que não está gostando dessa história não, que se indignou e disse que o negócio. Aí o rei chamou ele e disse, isso aí é o versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamar: traga esse rapaz aqui. Quem é esse camarada? Eu acho que o rei Saul deve ter pensado: rapaz, deve ter vindo aí um maior do que Golias, então pode dizer desse jeito. E aí, para surpresa dele, quando entra na sala, um menino. Vejam, um menino. Aí Saul disse, e aí Davi falou para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aí Davi falou: rapaz, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade, desde menino aquele é um guerreiro. Você só é um menino. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, pego ele com um golpe e livro uma ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e com golpes até matar o leão. Teu servo é capaz de matar um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Gente, esse detalhe aqui é demais. Davi em nenhum momento disse assim: eu sou o bom do negócio, eu lhe garanto. Não. Ele deu o motivo daquela segurança. E qual foi o motivo? Porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Em nenhum momento ele trouxe a glória para si, disse assim: ele me desafiou, ele desafiou vocês. Ele desafiou você, rei Saul. Não, ele desafiou o exército de Deus. Então aquilo, ele disse: não, assim como eu mato o urso, mato o leão, eu vou matar ele também. Porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Continuando: o Senhor que me livrou, Davi continuou a dizer, a contar para Saul, falar para Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Aí, quando Saul ouviu isso, ficou desarmado e disse: tá bom, vai, que o Senhor esteja com você. Então Saul pegou a roupa dele, pegou aquela toda a armadura dele e tal, aquele capacete, aquele negócio todo, foi e botou em Davi.
E disse, aí Davi se ajeitou lá, se ajeitou para cá, Davi pequenininho com aquele... Porque é preciso dizer que aquela armadura é pesada. A armadura ela é toda de ferro, ela tem escamas, então ela é toda pesada para que o soldado ele se proteja de tudo que venha. Aí Davi balançou daqui, balançou de lá, disse, rapaz, esse negócio aqui não vai dar certo não. Ele disse, olha, eu não consigo nem andar com isso. Eu não estou acostumado com esse negócio. Tirou tudo. E aí foi lá, pegou o seu cajado. Davi estava com o seu cajado. Ele usava o cajado para pastorear o rebanho e para proteger o rebanho. Ele usava o seu cajado. O cajado, para quem não sabe, é uma madeira um pouco mais alta do que a própria pessoa e em cima ele tem como se fosse um cabo de um guarda-chuva, né? Que é para quando as ovelhas caíssem em algum lugar, ele pegar o cajado e arrastar a ovelha, né, como um gancho, como se fosse realmente um gancho. E serve também para espantar as feras. Do lado contrário, do outro lado ele, né, com aquela bastão grande, ele conseguia se defender das feras. E ele pegou seu cajado, foi no riacho, pegou umas pedras, colocou na bolsinha dele, que ele andava com uma bolsinha de quem é do campo mesmo, anda com a bolsa, né, Oswaldo? Quem anda aqui, que trabalha em campo, essas coisas, que é caçador, sabe o que é, anda com a bolsa. E aqui diz, com sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. O que é a tiradeira? Pode ter vários nomes. Quando, há muito tempo, eu aprendi que diz que era uma funda, chamava funda, que era um pano que a pessoa botava a pedra dentro, girava, aí soltava um lado, a pedra ia certeira, né? Mas a gente hoje entende como a tiradeira, que pode ser, lá na minha região o pessoal chama de badoque, aqui eu acho que o pessoal chama aqui a gente conhece como baleadeira, né? Vejam, derrubar um gigante com uma baleadeira é osso, né? Mas ele estava ali em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. E vamos lá. Então, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando. E olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Veja, vem Golias com toda aquela, né? E olha, rapaz, que negócio é esse? Um menino. Aí, por acaso, eu sou um cachorro, eu sou um cão para que você vir para mim com um pedaço de pau? Qual era o pedaço de pau, né? Que bastão que ele estava, né? Então, que era o cajado. Ele, vem cá, seu moleque, vem cá, menino, vem cá, que eu vou lhe despedaçar e vou jogar seus pedaços para as aves comer. É assim que ele falou com Davi. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para dizer o seguinte. A palavra diz aqui, ó, versículo 3, final diz assim: e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Eu quero dizer para você, nessa manhã de domingo, de escola dominical, que se você estiver com Deus, se você está seguro no Senhor, não tem maldição que lhe atinja. Não tem maldição, a pessoa pode lhe amaldiçoar como for. Essa maldição não vai lhe atingir se você estiver seguro no Senhor, se você estiver na vontade de Deus. Golias amaldiçoou Davi. E Davi nem fez ouvido para aquela maldição de Golias. E no final a gente vai ver que a maldição voltou para ele mesmo, o próprio Golias. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, hoje, o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens,
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mais uma vez, Davi não trouxe a glória para si, né? Ele sempre levando a glória para Deus. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a ouvir na direção de Davi, ele não contou conversa. Ele foi na direção também, na linha de batalha, para enfrentar. As guerras hoje são meio diferentes, são cheias de tecnologias, né? Mas a gente, se você já assistiu um filme antigo, um filme de faroeste, os filmes dos tempos passados, você vai ver que a guerra era sempre assim. Se traçava uma linha, aquela linha ali era a divisa. Aqui o exército A e aqui o exército B. E ali, só começava a guerra quando os dois exércitos se encontravam naquela linha ali. Então aquela linha ali era de batalha. Esse exército aqui só poderia ir até essa linha. E o de lá só podia ir até a linha de cá. Se um passasse de um lado para o outro, aí o pau comia. Então era dessa forma. Então quando o Golias começou a seguir para lá, Davi não contei conversa e foi também. Assim, versículo 50. Assim, Davi venceu o filisteu. Não, voltando. Quando o filisteu, 48, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra da sua bolsa, ele arremessou com a tiradeira e atingiu a testa de Davi, de tal modo que a pedra ficou encravada na testa dele. E ele caiu, com o rosto no chão. Será que a pedrada foi forte? A pedra ficou cravada na testa de Golias. E ele ali, nocaute. Foi pro chão, com a cara no chão, caiu de vez. Só subiu o poeirão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou e o matou. Aquele homem forte, todo mundo cheio de espada, não sei o quê. E Davi não precisou de espada para matar aquele filisteu. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Gente, que coisa sensacional. Tudo isso através do poder de Deus. Davi declarou: a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. Então essa história de Davi, ela traz muitas lições para nós. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos deixar Deus no controle de todas as coisas. Nós precisamos também reconhecer o nosso valor quando estamos com Deus. Se você está com Deus, se você está em comunhão com Deus, se você se sente na presença de Deus, se você está com o Espírito Santo de Deus, não há o porquê você recuar diante das lutas, diante dos perigos, diante das ameaças. Não há porquê recuar. Seja humilde. Uma das características de Davi, embora ele fosse aquele rei, né, que depois dessa ocasião ele se tornou rei, ele era um homem humilde. Veja que ele obedeceu exatamente o que o pai falou. Exatamente. Humildade. E ele em nenhum momento, ele disse: não, rei Saul, pode deixar que eu me garanto. Não, ele disse: não, eu vou lá e o Senhor dos Exércitos vai garantir a vitória. E é dessa forma que podemos ver. Cada vez que você se deparar diante de uma situação difícil, não ache que você vai vencer aquilo porque você é o bom, você é o tal. Não, de jeito nenhum. Considere que Deus vai vencer por você. Que a batalha não é nossa, mas a batalha é do Senhor. Enxergue a oportunidade.
Davi, ele poderia muito bem chegar lá, entregar o negócio dele, ver ali como é que estavam os meninos lá e voltar de volta para casa. Mas não, ele viu ali uma oportunidade dele ser usado por Deus. Ele viu uma oportunidade. Muitas vezes, nós diante da batalha, a batalha é tão grande que às vezes nós estamos olhando, vivendo, e nós não conseguimos enxergar aquela oportunidade de fazer alguma coisa que Deus deseja. Mas eu te digo nessa manhã, que Deus, no momento exato, Ele vai te usar. No momento exato, Ele poderá te usar. Quantas situações difíceis alguém está passando, às vezes numa empresa, às vezes até seu próprio patrão, às vezes em uma situação que você olha ali, todo mundo aflito, todo mundo desesperado, e você consigo diz, rapaz, a solução, eu sei a solução. Eu sei a solução, porque o Senhor me deu esse discernimento da solução. Se você sentir isso no seu coração, não recue. Não recue. Em nome de Jesus, você pode seguir. Porque se você lembrar, que lá no primeiro versículo, o Senhor diz, tudo que meu nome pedis, eu farei. E em último lugar, eu quero dizer o seguinte, que essa é uma das grandes lições que esse texto de Davi traz, que a glória é do Senhor dos exércitos. Então, se você hoje está em casa, está conseguindo me ouvir, se você venceu a batalha dessa doença, que levou muita gente, é porque o Senhor venceu a batalha por você. É porque o Senhor lhe abençoou. Se você hoje tem o conhecimento de Jesus, se você é um servo de Deus, não foi sorte sua. É porque o Senhor lhe abençoou, porque a vitória é do Senhor, foi do Senhor. Se você hoje está formado, se você hoje tem um bom emprego, seja lá qual for a sua situação, reconheça e agradeça a Deus, seja grato por tudo que você é, por tudo que você tem, porque foi o Senhor que lhe abençoou. Não é porque você é bonzinho, porque você é isso, aquilo, não. O Salmos 20, ele diz o que a gente leu no início, uns confiam em carros e outros em cavalos. Quando fala carros, ele está se referindo, se vocês já viram algum filme dessa época, vocês veem que é o que existia de tecnologia daquela época eram os carros. Os carros eram aquele, tipo uma carrocinha pequena, né, que levava o guerreiro ali, eu acho que duas pessoas, amarrado no cavalo. E o cavalo ali, então aquilo ali, ele tinha grande potência, aquele ali, era um potencial muito grande aqueles carros ali. E na época era tecnologia. Então muitos diziam, eu vou vencer porque eu tenho 1000 carros. Não, eu vou vencer porque eu tenho 10 mil cavalos. E o que aconteceu com esse povo? Eu não sei quantos carros tinham ali com os filisteus, ou com o povo de Israel, ou quantos cavalos. Eu não sei quantos tinham, mas o que eu sei dizer é que a vitória foi em nome do Senhor. Não foi nem os carros, nem os cavalos, mas quem venceu foi o Senhor dos exércitos. Que o Senhor assim, pois, nos abençoe e nos faça seguros como Davi, nos faça firme como o rei Davi, e que nos dê essa capacidade de andar sempre com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.